Graça e paz. A Bíblia nos fala, no livro de 2 Samuel, sobre Mefibosete, filho de Jonatã. Jonatã era filho do rei Saul e um grande amigo de Davi. Mefibosete era neto do rei Saul e ele ficou deficiente e foi levado para um lugar de miséria, de humilhação, aonde ele passou por muitas dificuldades. Esse lugar era chamado Lodebar. E isso aconteceu quando ele ainda era criança. Ele tinha apenas 5 anos quando tudo aconteceu. Mas para entendermos melhor essa história, nós temos que entender todo o seu contexto. E no início, o avô de Mefibosete, que era o pai de Jonatã, o rei Saul, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, para que ele pudesse liderar aquele povo. No início, ele era um rei que tinha um bom coração, ele era obediente, ele era temente a Deus, mas ele deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração e começou a desobedecer ao Senhor. E com isso, o Senhor, nosso Deus, se afastou dele. E quando o Senhor se afastou dele, um espírito mau se apoderou dele. E foi por essa razão que o Senhor procurou outro rei para assumir o lugar de Saul. E esse rei, todos nós conhecemos, que foi o rei Davi, que ele ainda foi ungido como rei de Israel, ainda criança. Ele sofreu muitas perseguições, mas esse não é agora o foco da nossa história. Aconteceu que ele precisou ficar escondido para que ele não fosse morto pelo rei Saul. E nesse período de tempo houve uma batalha aonde o rei Saul e os seus 3 filhos, inclusive Jonatã, que era o melhor amigo do rei Davi, que nessa época ainda não era rei, ele também foi morto. Ele participou da batalha e todos foram mortos, tanto o rei quanto os seus 3 filhos. E durante esse atentado aconteceu um acidente. O seu filho, Mefibosete, ficou manco. A babá, numa tentativa de ajudá-lo, ela caiu e nisso fez com que ele sofresse uma grande lesão e ele ficou manco das 2 pernas, dos 2 pés, e ele foi impossibilitado de andar. Então ele foi mandado para essa cidade. Nessa cidade ele sofreu, ele foi humilhado porque ele era deficiente. Ele não tinha nada para oferecer para ninguém. Ele precisava de cuidados. Mas isso nunca tirou a esperança do coração dele. Ele sabia que um dia, um rei, uma pessoa ia aparecer para ajudá-lo. Foi quando, enfim, o rei Davi foi coroado, o rei de Israel, e ele pediu aos seus servos que procurassem por todos os lugares um descendente de Jonatã, que era filho de Saul, seu melhor amigo. Foi quando descobriram que Jonatã teve um filho. Esse filho já estava adulto. E foi quando o rei mandou que fosse buscá-lo lá nessa cidade, lá em Lodebar, onde ele passou por muita humilhação. Chegou na carruagem, levou ele até o palácio e devolveu para ele tudo que era dele, tudo que era o seu direito, porque ele era descendente de Saul. Saul era o rei de Israel. Jonatã era filho de Saul. Então Jonatã, pela sucessão, deveria ter sido o novo rei, mas o rei ficou sendo o rei Davi porque ele foi ungido pelo próprio Senhor. Mas isso não trouxe nenhum problema, porque ele levou o filho de Jonatã até o palácio, ele devolveu a ele tudo aquilo que haviam lhe tirado e ainda fez com que ele se assentasse na mesa do rei, juntamente com ele e com toda a sua família. E isso foi glorioso, porque ele honrou aquela amizade, ele foi fiel. E foi isso que mais me chamou a atenção nessa história, foi a lealdade e o caráter do rei Davi, porque ele não precisava ter procurado ninguém. Ele já era rei mesmo, ele não precisava, mas ele tinha aquilo no coração dele.
E essa história me trouxe muitas coisas na minha mente. E o que eu quero deixar para vocês hoje, com essa história, é que não se deixe abater. Não se deixe abater por humilhação, porque todos os dias nós somos humilhados. Nós somos humilhados em nossas famílias, nós somos humilhados em nosso trabalho, nós somos humilhados porque nós temos uma posição social diferente de outras pessoas. Nós somos humilhados porque pessoas se acham melhores do que nós. Mas eu te digo uma coisa, nós temos um Deus que não se esquece de nós. E na hora certa, Ele vai honrar a nossa fé e a nossa perseverança. Vamos ser fiel até o fim, porque Deus é um Deus de palavra. E um dia nós também iremos nos assentar à mesa do Rei e como convidados, e vamos ter tudo aquilo que foi tirado de nossa vida, tudo aquilo que o inimigo tentou tirar de nossa vida, porque Deus é o Deus que é soberano, é o Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos crer, porque nós temos um Deus que é Pai, nós temos um Deus glorioso, maravilhoso, e o que Deus vai fazer em nossa vida vai ser lindo e vai ser perfeito, para a honra e glória do nome dele. Amém.